muito boa noite. Tudo bem com vocês? Conosco muito bem. Recheados de notícias, recheados de informações, opiniões, mas nunca sem perder a ternura e o bom humor. Agora, falando em perder bom humor, já são passados 8 meses que o governo do estado do Rio Grande do Sul decidiu anular o contrato que mantinha para revitalizar o Cais Mauá, que fica no centro aqui de Porto Alegre. Criou-se um impasse jurídico, deflagrado após este rompimento. As únicas obras que existem, estão destinadas a receber o embarcadero. O embarcadero, que teve uma inauguração uns meses atrás, ainda no ano passado, tem a responsabilidade de mostrar ou de ser o empreendimento piloto para mostrar como poderá ficar todo aquele cais. Por enquanto, então, a renovação se limita, à Ponta Sul, a Ponta Sul é deste empreendimento, e tem que se congratular a parceria que existe entre a DC7 e a Tornac Participações e Investimentos, porque graças a eles este projeto piloto continua sendo construído. E assim teremos uma amostra de tudo que poderia ser oferecido no Cais Mauá. Os armazéns estão cada vez piores, se deteriorando com os últimos temporais, o último vendaval, destelhado. Mas, enfim, não é só disso que tratará o nosso programa de hoje. Querem conferir? Pois a dança das cadeiras começou em Brasília. Boatos, quem sai, quem entra, quem fica, mas até agora, oficial, nada. Operação do Ministério Público em Viamão afasta prefeito, secretários, vereadores e até o procurador-geral do município. Coronavírus causa um prejuízo de $1 bilhão num evento. E o lucro bilionário do Banrisul. E a internet, mais uma vez, é motivo de preocupação. Nova brincadeira viraliza nas redes sociais, apavora os pais e já causou, inclusive, a morte de uma adolescente. Nossa, mãe, falando em morte, falando em tragédias, ou enfim, parece que está virando um lugar comum ultimamente conosco, alguns transtornos. Por exemplo, em Santa Maria nós tivemos, uma máquina, uns dias atrás, uma máquina de colocar o asfalto, aquele rolo enorme, que acabou batendo num carro, acabou despencando, enfim, machucou algumas pessoas. Todas elas foram atendidas no hospital, algumas deverão estar ainda no hospital. E essas coisas estão acontecendo com mais frequência. Por exemplo, no final da tarde de hoje, um container de lixo, lembra que esses dias nós mostramos e até acabamos fornecendo para a secretaria esses containers que estavam sendo jogados em qualquer lugar, pois um container desses de lixo caiu no final da tarde desta quarta-feira em cima de um carro, na Avenida Cavalhada, esquina com a Rua Doutor Campos Velho, na zona sul de Porto Alegre, um local bastante conhecido, enfim. Segundo a EPTC, no local nós tivemos uma pessoa ferida, foi levada, o SAMU foi chamado, foi levada a pessoa e até a hora que nós tivemos conhecimento deste problema, não tínhamos a informação de alguém ferido. Claro que a faixa da direita ficou bloqueada e certamente isso causou e deve estar causando ainda muitos problemas. Mas vamos lembrar que vocês podem participar do nosso programa ativamente, das mais diversas formas, pelo menos umas 5 aqui. Tem o WhatsApp, que é o 999-777-001, mas tem principalmente o Instagram, @atualidades.pampa. O YouTube, youtube.com/tvpampa, você vai ver na tela, tem uma sinetinha, você clica ali e vai receber as notificações. Bem como facebook.com/atualidadespampa. atualidades@pampa.com.br é o nosso e-mail. E como eu disse no começo, 999-777-001 é o nosso WhatsApp. De preferência, se você mandar o seu nome, se você assinar
o que você escreveu, fica mais fácil porque a gente dá preferência por ler, pelo menos para as pessoas que se identificam. Roberta, vamos começar o programa de hoje com a tua manchete. Que bom, Magda. Vamos falar sobre o lucro bilionário do nosso Banrisul, um dos poucos estados que tem o seu próprio banco ainda. E, sem dúvida nenhuma, o governador disse que não pretende privatizá-lo. Ele fechou 2019 com um lucro líquido de alta de 28%. O lucro total deu 1,34 bilhão de reais. O que chama atenção, olhando os balanços, enfim, do Banrisul, é que o índice de inadimplência cresceu no ano passado, cresceu 3,37%. Mas a expectativa é que a carteira de crédito este ano cresça de 9% a 13%. A tendência é o banco seguir firme e forte no azul e também aumentar o oferecimento de crédito, visto que nós estamos num cenário de juros baixos, o desemprego está caindo, mas também essa questão do crédito positivo, isso também foi importante. O cadastro positivo, que ajuda a negociar um valor de juro mais baixo na hora de buscar financiamento. Então, o banco continua do nosso estado, e tem tudo para ser aí um importante alicerce para a retomada do nosso crescimento. Um estado que está tão necessitado, um dos estados mais falidos, infelizmente, o Rio Grande do Sul. Roberta, eu fico tão feliz com esses números. Primeiro, saudar, né? Saudar é nosso. A gente às vezes tem um cenário tão ruim, né? De evasão de empresas ou coisa assim. Ver um banco que são raros realmente, são pouquíssimos estados que ainda tem um banco público. E ele foi muito disputado nessa negociação federal para que se possa fazer a renegociação. Já se botou à mesa 2, 3 vezes o Banrisul, se quer o Banrisul. E aqui se resiste para que não se entregue. Ele é muito importante porque ele consegue ser um regulador de taxas, ele consegue regulador falei de taxas bancárias, né? Mas regulador de taxas de juros também. Ele oferece um crédito muito mais baixo ao pequeno agricultor, ao pequeno trabalhador, este varejo que precisa tanto. E quando vejo, como tu dizendo que as normas, as perspectivas para o ano que se segue é incentivar mais isso, né? Mais feliz eu fico, então, que a gente tenha o nosso Banrisul e que consigamos fazer a negociação federal, que é importantíssimo. O Estado não vai sobreviver sem fazer esta negociação, mas que não nos custe o Banrisul. E o bacana do Banrisul é que ele ainda é aquele banco que está nos pequenos municípios, onde há pessoas que ainda têm uma certa dificuldade de manuseio com questões online. Hoje os bancos estão muito mais online, né? E ele é um banco ainda que oferece isso junto com o Banco do Brasil também, né? Então é importante isso. Eu brigo muito com isso. Lógico, o banco privado, por isso que ele se chama privado, ele vai onde dá lucro. Né? Ele vai onde dá lucro. Agora, o banco público, ele tem um compromisso com o público. Então, a gente vê o Banrisul, assim, nos lugares menores, lugares, tu chega, pelo menos um caixa eletrônico, tu vai lá, consegue fazer uma movimentação. Então, torço. Eu digo, como torcedor. Falando sobre isso, o nosso telespectador Paulo César Silveira, que nos acompanha aqui pelo Facebook, diz que Banrisul, juros abusivos autorizados pelo Bacen, uma vergonha. Aí que eu quero entrar. Aí que eu me refiro. Porque assim, toda vez que esse tema vem à baila, eu já fico pensando, lá vou me incomodar. Porque essa questão, eu vi a Roberta dizer aqui, o nosso banco, né? O Ruxa usou a expressão, o nosso Banrisul, o nosso, como se o Banrisul fosse algo diferente de um banco, como se ele enxergasse o gaúcho como algo mais especial do que um simples cliente. Aí nós tivemos a situação, né, do servidor, né, com salário parcelado, não conseguindo ter acesso ao seu dinheiro, e quando, né, podia, já que é um banco que lucra tanto, que podia, pelo nosso amor a essa relação, matar no peito, de repente, até a folha de pagamento desses servidores. Não. O que tratou o servidor? Como mais um cliente. Quer empréstimo, está aqui. Não quer, se dane. Tratou como um cliente igual. A gente fica aqui nessa babação de o Banco dos Gaúchos, o banco, né? Então, eu não consigo entender muito bem essa relação das pessoas
em não vê-lo como um banco. É um grande banco? Claro que é. É um banco, como disse o Ruschel, está em todos os cantos, lógico que está, por essa relação com o Estado, mas na hora do trato, o que a gente vê é um banco. E veja bem, né? É assim como um banco deve funcionar. Mas o meu ranço é das pessoas em relação à instituição. Por que insistem em enxergar o Banrisul como algo além de um banco? Excelente banco que presta seus serviços, tem lá a sua validade. Lucros, ok, tudo, da mesma forma, não tem nada de errado na atuação do banco. Mas essa coisa, por que não discutir de forma coerente a possível privatização ou não? Né? Por que não enxergá-lo, enxerga como quase um companheiro de chimarrão? Né? E não é, é banco, é uma instituição séria que trabalha também visando lucro. Magda. Tá mais magro, impressão minha, Vitorino. Não, a rapaziada tá me judiando lá na academia lá. Tá te fazendo Não, bem, acho que então. tá te fazendo bem. Um mês já foram 5,8 kg. Pra tu veres como tu tava... Ixi. Mas enfim. Vamos lá. Olha, gordofobia. Não, eu fiz assim, ó. Associação Eu dos não fiz Gordinhos nada, tá eu só aí fiz na assim, ó. Olha aí, ó. Hoje em dia, qualquer coisa dá encrenca. Vai lá. Vocês entendem por que o governo federal quer tanto meter a mão no Banrisul? Por essas razões. Os números a Roberta acabou de dar. Tá A saudável? Roberta acabou de dizer o seguinte: o lucro do Banrisul foi um lucro recorde, um lucro não sei quantos bilhões, blá, 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 blá. Tá entendendo? Todos os bancos estaduais quebraram ou foram privatizados ou foram adquiridos pelo cartel que domina o sistema bancário brasileiro hoje. O único que não foi parar na mão dessa gente é o Banrisul. Então eles estão desesperados para meter a mão no Banrisul. Eu concordo com o Marconi, o Banrisul é um bom banco. Sim, tá, é um bom banco, que tem lucro, tem taxa de juros também, blá, blá, blá. Entendo tudo isso. Só que é um banco que dá lucro. E eles querem o que dá lucro. Quando matam um boi, todo mundo pula em cima da picanha, da maminha, do filé. Ninguém quer o garrão, ninguém quer, né, o garrotilho, o pescoço, não. Eles querem a maminha, o garrão, o filé, a picanha. Alcatra. Então, assim, o Banrisul é a picanha, é o filé da economia gaúcha. Todo mundo quer. O sistema bancário está babando para pegar o Banrisul. Os bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander, o sonho deles é meter a mão no Banrisul. Os bancos públicos não, porque os bancos públicos têm uma regra diferente de expansão. Mas os bancos públicos, eu aí sim vou passar a tratar como o Marconi está tratando. São bancos que deveriam regular o mercado, puxar taxa de juros para baixo, puxar custas, puxar tudo para baixo. Mas o seu Paulo Guedes, como bom ex-banqueiro ou sempre banqueiro, se recusa a fazer isso usando o banco público, que continuam... eu já dei muitas vezes notícia aqui. Caixa Econômica Federal reduz a taxa de juros de 7,25 para 7,38. 7,38 para 7,25. Porque eu fiz uma conta agora de ok, mas a gente tem. Parece um músico amigo nosso que diz: atenção, vamos cantar parabéns, contagem regressiva. 1, 2, 3, 4. Regressiva. Contagem regressiva. Então, então o Banrisul é um filé. Todo mundo quer meter a mão no Banrisul. E o motivo é esse. A Roberta acabou de dizer qual é o motivo. Banco lucrativo, organizado, tem uma equipe de funcionários compatível com o movimento. Mas tem fila no Banrisul. Amigo, tem fila em todos os bancos. Mas quem vai a banco é porque tem alguma necessidade especial. Tem alguma necessidade, porque hoje é internet, Isso. está aqui no telefone. A gente faz tudo, faz aplicação, baixa, aumenta. Sabe que eu não consigo? Eu não tenho aplicativo, não uso o site, eu vou ao banco. Não, ok, mas é uma opção. Não, claro, é o que eu claro. disse. Não, é a opção eu das entendo tudo isso. Eu pessoas. fico com receio da segurança. Seu, né? Não, eu sei. É que eu tenho toque com Mas segurança. a gente entende, é só não tomar um remedinho que fica bom. O que acontece? Olha aí, de graça aí, ó. Nessa hora, Capitão Caverna. Isso dá problema. O Capitão Caverna. Dá largo o Capitão Caverna, Olívia Palito. O que eu estou querendo dizer é que, quando se interessam muito, sempre que se fala em adesão do Rio Grande do Sul ao programa de refinanciamento dos estados, o primeiro assunto que vem, o Banrisul. Querem privatizar o Banrisul. O governo federal quer que privatize o Banrisul. Hello, não tem que privatizar o Banrisul. Não vão privatizar o Banrisul.
E não é pelos motivos que o Marconi deu a entender, o meu banco. Não, o Banrisul não é meu banco, eu nem tenho conta no Banrisul. Mas o Banrisul pertence ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o controlador acionário, e é um banco lucrativo. E pode, como disse o Ruschel, ser operador de programas sociais. O que impede que daqui a pouco o Rio Grande do Sul, equilibrando as contas, botando essa gandaia em ordem, tenha um programa social e seja administrado pelo Banrisul, como a Caixa Econômica Federal faz com os programas sociais do governo federal. Eu acredito que se deixarem trabalhar nessa administração, nós teremos isso que tu estás falando. Então assim, pelo que eu torço? Eu torço para que a pressão em cima do governo do estado do Rio Grande do Sul, e mais particularmente pela privação do Banrisul, alivie. Porque duvido de você pegar 10 gaúchos, 7, 8 são contra a privatização ou a venda do Banrisul, que é o único banco regional que continua nas mãos do Estado e dando lucro. Farem o que quiser, mas o Banrisul, o perfil dele hoje é esse. Muito bem. Aqui no nosso Facebook, a Gilmara Coelho faz soro caseiro, insista. Boa noite, meu casal 20, Magda e Gustavo. Olha aí. Obrigado pelos 10. Só 10 também. Os outros 10 aqui de novo, ótimo programa, Sérgio Rodrigues, linda Roberta com cabelo mais volumoso. Ai, obrigada. E aí depois tem umas coisas assim. Alexandre Alfredo Laus está nos assistindo. Notícias da intervenção em Viamão, senhor Jaime Severo Souza. Um minuto só que eu já vou passar para o senhor, tá? Essas informações nós vamos ter com o nosso colega Ruschel. Mas antes eu quero agradecer a participação no nosso programa do Eduardo Luzardo. Ele é o diretor da empresa Cais Mauá. E ele complementa algumas informações sobre o embarcadeiro. Na verdade, faz parte do chamado Marco Zero, que também conta com o tão esperado estacionamento. E aí ele tem um parceiro, né, para poder servir tanto o cais como os frequentadores da orla. Está fazendo falta para os frequentadores da orla. Obrigado, Eduardo Luzardo, pela informação. Doutor Ruschel, a sua manchete. Dona Magda, nós fomos surpreendidos com uma mega operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão. Vejam que foi afastado o prefeito, André Pacheco, foram afastados 4 secretários da linha direta do governo, foi afastado um vereador e ainda foi afastado, e aí, Vitorino, me chamou muita atenção, o procurador-geral do município. Foi do primeiro ao quinto. Chegaram com a Olha, foi um voo sem escalas. com a vassoura lá. Ficou alguém? Dona Magda, alguém tinha que apagar a luz. Alguém tinha que apagar a luz da prefeitura, não sei quem é que ficou. Mas pegou em todas as esferas, né? O prejuízo estimado está em 10 milhões de reais. Qual era o modus operandi? Era no modo licitatório. Licitatório. Eram nas licitações que haviam, com preferências, com quebra de ordens, com mudanças de critério e com recebimentos preterindo a outros, porque a gente sabe que hoje o poder público está com dinheiro contado, tem que ir obedecendo um critério, e assim não era feito. Então, foram soltos, dona Magda, nada mais, nada menos que 30 mandados de busca expedidos, e saíram e pegam as cidades, veja, Viamão, Novo Hamburgo, Porto Alegre. Eu tenho aqui porque saiu da nossa grande Porto Alegre aqui, pega até uma cidade fora daqui. Então, o crime ele estava permeado, ele estava se espraiando, uma expressão que é muito usada, né? E que realmente o Ministério Público interviu. Eles estão afastados provisoriamente por 180 dias, não podem se aproximar do prédio da prefeitura. Vejam como se está protegendo agora o lugar sagrado da violação, né? Não podem se aproximar e não podem fazer contato entre si, e também não podem fazer contato com as testemunhas. Então, evidentemente que agora nesses mandados, nesse cumprimento, vem a segunda fase, é quando tu começa a examinar os documentos, a ferir o tamanho, e talvez possa até se passar com aquilo que num primeiro momento está em 10 milhões de reais de prejuízo. Deixa eu te dizer que a nossa telespectadora, Maria
Marília Dias Duso diz assim: faz tempo que o prefeito de Viamão não está agindo de forma adequada, ao ponto de fazer um lixão nas nascentes das águas na zona rural, prejudicando aos produtores, indígenas, moradores e escola. É muito triste. Pois o Procurador-Geral de Justiça da LASEM disse alguma coisa sobre esse assunto e nós vamos conferir agora. Os indícios são fortes, mas tão logo concluído nós possamos aí então dar, digamos assim, a formalização da acusação e aí indicar quem efetivamente possui a responsabilidade por esses crimes. Para que se possa entender a manifestação do Dallazei, o nosso procurador-geral, que é uma ação do Ministério Público, um afastamento provisório, e aí, juntando essas provas, ele fará, então, a denúncia, indiciando, então, possivelmente, aqueles que lhe entender, e até porque sempre é difícil ficar só no primeiro escalão, né? Sempre o segundo escalão está participando, então aí será feito o indiciamento de todos e a ação penal propriamente dita. São duas coisas que sempre me chamam a atenção nesse tipo de golpe, né? Primeiro que é sempre, o modus operandi acaba sempre sendo a licitação, né? Você tem sempre ali, eu não entendo como é que já não chama a atenção no momento da abertura da licitação. E outra coisa que me chama a atenção é a quantidade de gente dentro de um mesmo grupo capaz de se envolver com isso. De não ter, né, um, dois, que digam, gente, peraí, tá errado isso aí. Isso. Né? Eu fico conversando comigo mesmo, numa loucura. E tu responde para ti mesmo, na verdade, isso é importante. Ele se questiona muito. E sabe o que é impressionante? Que eu tenho sempre razão nisso. Fala sozinho. Que eu fico assim, bom, deve haver alguém que se manifeste, mas que no meio dessa maldade toda, entre aspas, acabe ficando até com medo. Né? De ver, pô, eu estou lidando com gente poderosa, com gente que pode destruir minha vida, pode me fazer perder um emprego, né? Exonera um cara desse sem motivo qualquer, acaba a vida do cara profissional, seja lá o que for. Então eu fico ponderando, tentando ao mesmo tempo entender como é que não surge ninguém que chame, ligue para um repórter, que ligue para a polícia, seja lá quem for. Mesmo que seja... mesmo que seja assim, anônimo, seja lá o que for. E, por outro lado, tentando entender, bom, deve haver. Eu não quero perder a esperança desse ponto. Deve haver, mas o medo deve falar mais alto. Porque essa gente acaba se mostrando, né, no passar do tempo, mais perigosa do que simplesmente assinar papel e desviar dinheiro. Né? A gente acaba vendo resultados aí que acabam sendo mais trágicos. Né? Quando se forma um quadro criminoso com essa consistência, porque é de uma consistência assustadora, né? É verdade, infelizmente Claro, infelizmente a gente se assustou, mas quando o Rústico relacionou aí, quem é que foi em cana, afastou por 6 meses, você fica pensando, vocês brincaram, mas é verdade, quem é que ficou com a chave? Não ficou ninguém, cara. Para desligar a luz e fechar a porta. Porque, olha, aí a gente lembra, o Rio de Janeiro tem ex-governadores, governador preso, o Tribunal de Contas todo comprado, preso. Quer dizer, preso, já soltaram, porque lá em Brasília sabe como é que é, né? Um bom advogado e com bastante grana você arruma um habeas corpus fácil. Aí o Tribunal de Contas preso, Assembleia Legislativa, metade da Assembleia Legislativa processada, a outra metade condenada. A Assembleia ou a Câmara? Não, o Rio de Janeiro. Ah, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Desculpa. Metade da Assembleia, o Tribunal de Contas todo em cana. Sabe? Aí você vai olhar a folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mais da metade dos embargadores com um contra-cheque de 6 dígitos. Amigo, e a população na se daquele tamanho a coisa aconteceu assim, imagina um micro-organismo, como uma cidade, por exemplo, como Viamão. Falando em Tribunal de Contas, Gustavo Vitorino, se tu me permite, o Tribunal de Contas do nosso estado entregou nesta quarta-feira à Assembleia Legislativa a resposta ao pedido de esclarecimentos que foi encaminhado a eles por um grupo de deputados a respeito do pagamento de férias vencidas e licenças-prêmio aos conselheiros e conselheiros substitutos, ou seja, membros do Ministério Público de Contas. O documento foi entregue hoje, nessa quarta-feira, pelo presidente do TCE do Rio Grande do Sul, conselheiro Estilac Xavier, ao primeiro vice-presidente da Assembleia, que é o deputado Zé Nunes. Nessa documentação enviada, o TCE informa que
Eu vou ler por extenso porque é muito dinheiro, gente. 199.787.400 reais com 92 centavos foram pagos pelos demais poderes e órgãos autônomos em 2019 em indenizações e conversão em pecúnia por licenças-prêmio e férias não usufruídas. Ou seja, a esbórnia começa assim. Para começar, você tem 2 meses de férias. Aí tem também as licenças-prêmio, que é à medida que você vai ficando naquele cabidão de emprego Cada lá... 5 anos, 3 meses. 3 meses. Aí você recebe 3 salários, mais as férias que você não tirou, porque você tirou uma só, tem direito a 2. Então, você, na verdade, acaba recebendo 4 meses de salário. E aí vai juntando. Aí vem a atualização. Aí vem a substituição da mãe do Badanha pelo diabo que carregue. Aí depois vem o cargo que foi ocupado, do não sei o quê. Aí vem a indenização porque foi até a esquina caminhando e precisa de um sapato novo. Aí, sabe? Pô, ninguém é bobo, tchê. Você transformar o salário de 30 a 35 mil em 700 pau, tem que ter muita encrenca, muito rolo e muita conta de chegada. Pode ser legal, mas é de uma imoralidade vergonhosa. O Vitorino disse, né? Pô, ninguém é bobo. O fato deles receberem isso tranquilamente mostra que a gente Nós somos bobos. A gente é bobo, sim. Não, mas a gente é bobo numa série de coisas. Não né? é verdade que ninguém é bobo. assim, Nós somos bobos. A gente é bem bobo. É verdade, é verdade. E mais boboca e sem vergonha é quem aprovou essa lei, porque tá tudo dentro da lei. Esse é o problema, né? Tá tudo dentro da lei, né? Como diz o Marconi, como é que é? Um Estado... Ainda bem que a gente vive num Estado democrático de direito e pode acreditar nas instituições. Eu tenho... Te interromper? Não, mas vai. Não, assim, ó, eu já não vejo, eu acho que tem, porque nós temos um problema do direito adquirido, eu acho que tu não vai conseguir tirar de quem já tem. O que nós temos que evoluir a legislação, por exemplo, os governadores antes tinham salário permanente. Já foi alterada essa lei, por exemplo. Né? Então, eu acho que a gente tem que tentar, no mínimo, começar a criar as leis para que elas não existam mais. Tu fazer com que ela se extinga ali. A partir de agora, não ter mais essas benesses, porque 60 dias de férias, e não são só para o juiz, eu falei com o promotor, é todo o judiciário. É 60 dias. E isso tem um custo enorme. Então, eu acho que tu teria dificuldade pela nossa Constituição de enfrentar o direito adquirido, mas tu pode criar um novo regulamento diante de uma situação que é caótica dos estados e da própria União. Então tem que enfrentar, é ruim dizer, é impopular. Eu, por exemplo, tenho amigos juízes, estava no sábado lá na janta, a família Serena fez uma janta, estava o procurador-geral, estava o subprocurador-geral, né? Mas a gente não quer ser antipático, mas a gente tem que dizer, nós precisamos arrumar o Estado para que a partir de agora não adquiram novamente esse direito. Mas aí o que acontece? Aí a gente muda essa lei, corta essas benesses, o próximo que assume entra na justiça pedindo, porque como o antecessor dele recebia, ele tem direito. Eles e aí mesmos fica circulando. Por isso tem que ser através de lei, por isso tem que ser através da Assembleia Legislativa, quando é estadual, e a Assembleia... Fazer esses caras sentir medo. Falando em dinheiro e falando em Estado que tem que se arrumar, hoje à tarde, quando eu estava no cabeleireiro, uma telespectadora nossa, que é uma advogada, fez uma queixa. Sou eu. Contou... Já sei, sou eu. Não seja tão pretensioso, tu não é a única pessoa que existe no Não, mas o mundo. xingado é sempre eu. Ela falou nos processos e inventários ITCD que a Secretaria da Fazenda estipula 30 dias para dar a resposta. Quando tem coisas que tu pode em 2, 3, 4 dias resolver. O que isso significa? É dinheiro que poderia entrar no caixa do governo com muito mais frequência, não precisava. A cada processo, é o que ela diz assim, ó, tu conversa com os auditores, olha, mas isso aqui, tem coisas fáceis, né? Tem coisas que não tem nada que discutir, não tem que ir no lugar para medir se está certo. E ela disse, olha, eu assisto o programa de vocês e eu preciso que alguém diga isso para ver se alguém se sensibiliza ou até o próprio governador, se não sabe que isso acontece lá dentro. Você sabia que você conversa mais fácil com um juiz togado do que com um auditor fiscal? Exatamente. Então, assim, ó, a Fazenda
recebe só de 30 em 30 dias alguns processos, porque não acredito que não tenha alguém que não possa resolver isso em um dia, 2, até senta. Diz que antes não era assim, né? Magda, esses cálculos de ITBI e TCD estão vergonhosos. São, né? Não precisa tudo isso, né? Olha, aqui, ó, ninguém vai acreditar. Eu vou contar aqui, até para... Eu vi um inventário esses dias, que um terreninho em magistério. Sabe quanto, Chicão? Avaliação. Tá, mas isso aí não... 50 mil reais. Tá, mas isso aí terreninho não é... que vale 15 pila. Isso aí não é o que está se discutindo. Para pagar imposto. Não, ITBI, mas não está a mesma coisa. Isso não é não é nesse sentido. Tá, mas aonde que entra a Secretaria da Fazenda nos inventários? Para quem tu tem que pagar, por exemplo, tu é advogado, tu está fazendo um inventário, meu, tá? Eu tenho um apartamento e uma filha. Não tenho que... Tu sabe que tem tu sabe melhor do que eu que tem uma tabela de todos os preços. Mas, não, Magda, deixa eu te explicar como é que funciona. O inventário, você não precisa Secretaria da Fazenda, nada. Você vai direto no cartório, você faz direto no cartório se não tem filhos menores. Se tem filhos menores e o inventário é consensual, você entra na justiça já com as avaliações. Esses 30 dias leva para a Secretaria de Fazenda do Estado responder a você. É isso que ela está dizendo. Pois é, exatamente isso, a avaliação. Eles estão levando 30 dias para fazer isso. Mas não precisa, esse é o questionamento dela. Isso é que ela está dizendo, estão levando 30 dias para fazer essa guia, quando se fizesse em um dia, tu pagaria a guia para andar o teu inventário e o Estado recebia. É exatamente isso que a Magda Não, eu disse certo, né? Sim, não tem errado, só para o nosso telespectador entenda. Só estou explicando o que é. Mas não precisa explicar. É o que está lá, é assim, entrou... É isso aqui, a Magda, tem uma tabela. Cada coisa tem uma tabela. O terreno tem uma tabela, a indenização... Chega ali e diz, olha, tá bem, emite o troço e me deixa pagar. Isso. O governo podia ter dinheiro e eles demoram 30 dias para fazer a guia, e, portanto, tu não paga a guia e o Estado não recebe dinheiro. Esse o enfoque da matéria. E mais, se vem um valor absurdo e você quer contestar, recorrer administrativamente, se prepara, porque além do valor vir maior, vai levar mais 2 meses. Bom, aí tu não pode também contestar. Estou dizendo, a gente se refere a coisas que não precisa contestar. É só... Não pode... Olha a tecnologia toda que tem hoje, não posso acreditar. E é um grupo de auditores, esse departamento é chefiado por uma auditora. Ela até esqueceu do nome, não me disse. Que é uma coisa, não tem discussão. Não, é só... o governador, o governo está deixando de ganhar dinheiro, não interessa se é para as pastilhas, para as meias, não interessa quanto é. Mas está deixando de ganhar pela lerdeza da máquina onde eles têm que fazer as guias. Doutor Marconi. Não, doutor Marconi não. O Chicão Tofani está super atento no programa. Vamos lá. Estava empolgado, o Chicão está super atento no programa. O que tu acha disso, Chicão? Eu acho isso aí sempre a mesma coisa, não muda nada. É uma boa resposta. Sabe, dona Magda, Chegou o Bangu na operação. Frase dele. Mas, querido, o que tu quer que eu fale dessa língua de procurador, os carros já imposto, governo? Não diz nada. Não interessa isso aí, não interessa, o telespectador não gosta disso. Tá, vamos lá. Só o telespectador acima de 80 anos. Então faz o telespectador. Com todo respeito, nós temos telespectadores com mais de 80 anos que são muito bem-vindos ao nosso convívio. No mundo tem 3 eventos esportivos top. Os 2 são sazonais, final de Copa do Mundo e a final das Olimpíadas, que é em 4 em 4 anos. Mas o evento que mais mexe gente, dinheiro, tem em cada 2 semanas no planeta, que é os grandes prêmios da Fórmula 1. Uma coisa de Fórmula 1 é uma final de Copa do Mundo anual no Grande Prêmio Brasil, Austrália. E a China transferiu, ou melhor, cancelou até, porque não vai ter mais data, o Grande Prêmio de Xangai, da China, em Xangai. E um Grande Prêmio de Fórmula 1, ele movimenta $1 bilhão. É uma fortuna em termos esportivos. Nem o Wimbledon, o maior torneio de tênis, movimenta, porque ele é vendido para 100 países. Cada país tem o seu patrocinador, cada país paga a FIA paga a empresa que monta a Fórmula 1, que é a Liberty Media, essa paga as 10 equipes, que também pagam os pilotos e mecânicos, é tudo dividido no prorata. Por quê? Coronavírus. Então, eu acho que a bancada tem falado muito de coronavírus, eu nunca compactei com a ideia que esse vírus é uma coisa comercial que os chineses inventaram.
Eu acho que isso aí não tem todo esse alarde todo, na minha interpretação, mas é uma coisa que deu uma grande azar na China. A China não ia querer movimentar esse prejuízo, que é um dos prejuízos que ela está tendo, mas estou falando num prejuízo palpável e viável, que é o Grande Prêmio Chinês, no qual ela pode receber até uma sanção da FIA, porque a Fórmula 1 perde, porque em vez de 20 corridas vai ter 19, tudo perde. Então, a coronavírus fez, dona Magda, para mim, a vítima maior até agora, comercialmente, não vítima de vidas. Chicão, e não tem como transferir para outro local? Não existe isso? Não pode fazer o Grande Prêmio da China na Rússia. Não dá? Não dá. Ah, então, que prejuízo. Se o Grande Prêmio da China fosse o Grande Prêmio da Ásia, que nem tinha na época, o Grande Prêmio da Europa, exatamente. Eles faziam um mês, um ano na Inglaterra, outro ano na Itália, mas o Grande Prêmio no continente, não, esse é um Grande Prêmio local. Então, eu tenho abordado, a gente tem trazido, né, dona Magda, a gente não quer falar todos os dias na matéria, mas é uma matéria relevante, que é relevante, a gente está sempre com dados. Talvez tenham tido pela primeira vez a boa notícia que teria chegado ao fim o pico da epidemia. Exato. Pelo número de casos da última semana. Ela estaria numa curva descendente. Ela finalmente estaria em descendente. Mas os estragos, Chicão, passarão o ano. Nós passaremos o ano falando dos estragos. Nós temos mais de 20 países que já tiveram o seu PIB influenciado. Sim. Né? A China é um desastre. Nós temos aqui... A cotação do dólar. A cotação do turismo dólar. Da China. Então, para mensurar a crise econômica, eu acho que nós vamos um longo tempo. Mas se Deus quiser, as vidas, que já estão em 1.200 agora, 1.200 vidas que se perdeu, né? O número tende a estancar finalmente. Se estancar... A Roberta falou uma vez, a retração do PIB chinês vai ser fantástica, porque ninguém vai querer mais um produto da China, ninguém vai querer visitar a China, fazer um evento na China. Já baixou o PIB, mas o que se estudam é o seguinte, é que no momento que esses dados que o Ruschel está trazendo, que está mostrando essa retração, o que se verifica? Que sim, houve uma queda, tombou a economia mundial, mas estamos ainda no primeiro trimestre de 2020. Se nada mais acontecer nesse ano, que até agora está sendo bem surpreendente, nós vamos recuperar esses números. E aí terminaremos, talvez, ali, sem crescer, mas também sem perder tanto. É a expectativa do mercado. Agora, o coronavírus me chamou a atenção num detalhe. Não houve uma expansão tão grande dos vizinhos dos chineses. Não. É um caso na Filipinas, um na Indonésia, e você está do lado da China. Por quê? Porque foi estancado logo. Porque realmente a postura do governo chinês, mesmo que eles tenham retido os números, aí mostrou um pouco aquela pujança de um país forte que domina a sua população. Eles realmente isolaram cidades maiores que Nova York. As pessoas ficaram incomunicáveis, né? Histórias até muito dramáticas. Eu acho que falasse o cinema... Wuhan hoje é uma cidade do tamanho de São Paulo. E não só a questão do tamanho, ela é uma cidade com uma economia muito pujante, responsável grande parte pelo crescimento do PIB chinês. É uma cidade, é uma região onde tem grandes empresas automobilísticas, então um setor de tecnologia muito forte da China, então também é impactado em razão disso. Eu fiz uma comparação aqui, Chicão, até permeando os nossos sonhos, né? O nosso imaginário, que a gente se imaginava como seria o fim do mundo, se tivesse uma epidemia, como é que se trancaria. E realmente eles mostraram que eles conseguiram trancar 10 milhões de pessoas, ninguém entrou e ninguém saiu realmente. Mas, doutor, eu fico impressionado com isso, com a capacidade que o mundo deu, a resposta que o mundo deu em relação à possibilidade. Porque eu nunca imaginei, dona Maria, que se conseguisse trancar 10 milhões de pessoas dentro de um lugar. Eu tenho um casal de amigos, ela é chinesa, ele é brasileiro, é daqui, e eles foram viajar nas férias, estão na China, não estão naquele lugar, na região. E eles não conseguem voltar. Sim, querido. Não conseguem voltar. Mas o que me chamou a atenção, Magda, sabe o que foi? A construção do hospital. Em 10 dias, construiu um hospital para 1.000 leitos. Agora, vejam só também, né? Não é só um dinheiro aí, né? Foram dois hospitais. Tecnologia. Tá, agora tem um questionamento aqui da Emília do Partenon. Diz o seguinte: vocês estão por fora. A Coreia do Norte corre o risco de desaparecer por esse vírus. Estão queimando pessoas por lá. Nunca ouvi falar isso. Acho que não. Será que isso não é fake news? Eu não vi nada, desculpa. Mas está aqui. São os reptilianos. Os reptilianos estão
invadindo, Nós vindo do estamos, planeta então, Zion. Nós já avançamos, né? Nós já avançamos, o vírus já é conhecido, já está assustando há 1 mês e meio. Sim. E por volta do dia 20, ou seja, daqui uma semana ele fecha 2 meses. Sim. Nós temos 1.142 mortes, Pouco. né? Num país de... Pelo vírus, né? Bom, nós estamos no meio do inverno chinês, que está terminando agora, final de fevereiro, início de março. Vou repetir. Vai voltar contra a teoria. Não é teoria, é números. Mas, Gustavo Vitorino, Morrem- muita gente, nunca morreu tanta gente assim na Não, China. senhora, no morre inverno. 20 mil. Morrem 20 Que mil sarampo morre chineses mais. de resfriado por inverno. Morrem 2 milhões de pessoas no planeta de resfriado por ano. Ah, mas daí também morre o cara que cai em casa também. Morre um monte, não pode sair. Mas Daqui a aí, pouco, o que morri acontece? aqui, morreu o apresentador do acontece? Eu estou falando de resfriado. O que acontece, que O Vitorino? Cobra Sniper. A tua tese, Tô falando a tua tese Cobra é pautada Sniper. nos depoimentos, nas declarações de um estudioso. Só que assim, ó, as pessoas que saíram, as outras estão adoecendo em outros lugares, Vitorino. Quer dizer, Tá, não, perguntinha. ele não inventou um vírus. Sim, perguntinha. Quantas morreram fora da China? Muitas pessoas já morreram, Vitorino. Uma só na Filipinas. Não, desculpa, mas morreu Uma mais gente. chinesa só Tá morreu bom. nas Filipinas. Então tá. É a informação que você tem. Um chinês que fugiu de Wuhan e morreu nas Filipinas. Essa informação do Vitorino. deixa eu. De credibilidade. Outra vez queria falar isso, mas o assunto trocou e eu agora gostaria que a Magda me desse a oportunidade. Eu sempre respeito muito a inteligência alheia. E tu falasse até, tu nominou, deu o nome, e é um cientista a quem eu tenho que respeitar muito pelas minhas Sem dúvida, eu limitações. também respeito, mas eu não vejo outra posso coisa. menosprezar os milhares de cientistas que existem pelo mundo e ninguém conseguiu fazer essa leitura. Ninguém disse que o vírus não existia, ou que ele não era letal, ou que se tinha cura. Mas eu também não disse isso. Não, mas eu é não que- disse que o vírus não existia, também não disse que o vírus não era perigoso. Só eu acho que o que está sendo amplificado é a capacidade de destruição do vírus. Mas eu acho que ele não é tão destruidor quanto o isso. mundo todo está virado Então, eu pra quero isso. seguir nessa linha. Exatamente. Os milhares de cientistas e do mundo inteiro não tenham vindo a público, nenhum, e eu vou dizer nenhum, bancou de vir a público e dizer, não se preocupe, é uma gripe, que morre não sei quantos caindo lá no banheiro. Não precisa nem no dizer que é Chicão. interesse de Não. laboratório. Hã? Não precisa nem dizer, só dizer que não é para se precisa dizer, só preocupar. dizer que não dá. E nenhum cientista no mundo bancou essa informação. Então, volto a dizer, assim como eu admiro o cientista que disse isso, eu, em respeito aos milhares que não disseram isso e continuaram fechando fronteiras, continuaram fazendo como o Brasil. Os cientistas brasileiros aqui, bastaria dizer, não, pode trazer os caras e soltar eles aqui, porque esse vírus não é nada. É. Ninguém bancou essa informação. Eles Não estão precisa trancar segregados essas lá. pessoas todas. É o quarto dia, eles seguem segregados lá. E, inclusive, os militares que buscaram, dona Magda, os militares que foram buscar esses brasileiros lá, estão na quarentena Tá também. de graça. Eles estão isso, Chicão. Esses estão de graça. Então, assim, eu não, como eu disse, em respeito a eu todas as respeito inteligências tudo que o envolvidas. Vitorino transmitiu, mas... Não, vocês estão dando a entender que eu falei que o vírus não existe ou que o vírus é inofensivo. Então, vamos lá. Esse Mas foi vírus... porque aquele não existe, não é verdade. Sim, mas sim, inofensivo, tu disseste que era. Não, inofensivo Tu não. pode não ter usado esse termo, mas não. tu disse que não era É tudo que isso. inofensivo é outra coisa. Eu falei tá, que eu sou ele não ignorante. tem esse poder de destruição que estão aplicando. Eu concordo com as medidas de precaução, até que se decifre o DNA desse vírus, que ele seja classificado, que ele seja identificado. Tudo isso. Só que, já falei aqui, vou falar de novo. Todos os vírus variantes da gripe surgem na Ásia por conta da relação gastronômica que os asiáticos têm com Os animais. com animais de toda a espécie, desde insetos até animais Não, peçonhentos. perfeito. Então, uma pessoa com o vírus da gripe que ingere uma alimentação dessa espécie tende naturalmente no seu corpo a provocar mutações. É isso que gera, nos últimos 7 anos, 5 novos vírus da gripe naquela perfeito, região. perfeito. Então, assim, a capacidade de destruição de um vírus, como é que ela é medida? Pelo número de mortes? Pelo número de mortes? Os números de mortes por gripe até agora na China estão normais, incluindo as do coronavírus. Então, as pessoas que estão morrendo são pessoas que são
crianças que nascerão com problemas, são velhos com a sua capacidade de imunidade reduzida, enfim, os dados que estão vindo aos poucos são esses. E eu acabei de confirmar aqui, ó, a única morte fora da China foi um chinês que fugiu de Wuhan para as Filipinas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu só fazer então, um assim, raciocínio. eu É acho que que tu é o mudou vírus. bastante o teu discurso. Não, é o mesmo Mudou, discurso, foi o que eu desculpa, disse. Vitorino. Mas eu disse a mesma coisa, eu digo, tá bom, tem que investigar, tem que ver que vírus deixa eu é. só Não, e fazer não é só de indústria Mas que a quer arranjar coisa, não é uma coisa inventada. Não, eu Mas é nunca que disse isso. tu disse isso, Vitorino. Eu te não é uma mostro coisa o vídeo, inventada. foi o que o homem Não, te disse. não. Não existe isso. Não. São os laboratórios que querem inventar. Não, eu nunca disse isso. Peraí, eu nunca disse isso. Esse vírus existe, eu até dei o formato. Ele tem o nome de corona, porque o vírus tem a forma de uma coroa. Mas é que tu disse que ele não mata. Nenhum vírus da gripe mata, e todos os vírus da gripe matam. Eu vou explicar de novo. Os vírus da gripe, quem os combate são as defesas do organismo. Os medicamentos que nós tomamos, com exceção do Tamiflu para o H1N1, amenizam os sintomas. Ponto. Esse vírus, Doutor Rússio, essa é a por mesma favor. coisa. Vamos tentar inverter o raciocínio, então. Morreram, como tu disseste, eu disse 1.200, estamos chegando ali, né? 1.170 ou 1.200. 1.100 alguma. Graças a Deus. Com todas as providências, não saiu ninguém. Essas 10 milhões de pessoas foram segregadas e lá dentro morreram 1.200 pessoas. Poderia se dimensionar se continuassem as fronteiras abertas, indo e vindo, quantas pessoas teriam morrido? Então, na verdade, a minimização disso foi em função da importância que se deu para o vírus. Se viu que ele poderia ter um potencial de que, se as pessoas saíssem de lá, espalhassem pelo mundo, ia ficar assim incontrolável. Então, é nesse sentido. E um argumento que me parece muito caro, Vitorino, é que enquanto tu não tem a vacina, é um cheque em branco. É um cheque em branco. Eu vou para a China, saio de lá, eu venho aqui para fazer o programa, vocês iam ficar me olhando. Primeiro que tu não ia sentar aí. Não, ia Podia bater na porta. Não, vocês ia Vocês ficar me olhando, embora então a gente briga. Então eu acho que felizmente conseguiu se reduzir a 1.200 e que ela não tinha letalidade, aquela maior, graças a Deus, que bom, né? E que a gente siga, né? Que a gente siga atento. O doutor Gabardo, que foi nosso secretário de Saúde e hoje é secretário especial no Ministério da Saúde, ele foi realista. Ele disse: esse vírus vai chegar no mundo inteiro. Vai chegar no Brasil, vai chegar em Porto Alegre, vai chegar em todos os lugares. É uma variante do vírus da gripe que vai se espalhar pelo mundo inteiro, ele disse. O que nós temos que nos preocupar é em torcer, e aí foi o que o Marconi falou, para que se identifique o mais rápido possível e em descobrindo uma medicação que ataque diretamente, como é o caso do Tamiflu, que ataca o H1N1, em descobrindo uma medicação que seja... Agora, qual é o objetivo de descobrir e catalogar esse vírus? A criação de uma vacina. Muito bem. Olha aqui, ó, Cantofone, Jorge Ademar Kowalski diz o seguinte: com o cancelamento do Grande Prêmio da China, quem mais perde são os milionários e muito pouco a população. Talvez a China preferisse investir em hospitais, tratamentos, isolamento e pesquisas para a cura do coronavírus. Mas nesse caso, Magda, não é o que eu falei, o nosso telespectador talvez não entendeu. Não é a China que bancou $1 bilhão para ter a corrida, é o agregado todo que envolve a Fórmula 1. O representante da Fórmula 1 no Brasil, quem transmite, ele tem X patrocinadores, perdeu 1/20 daquele dinheiro que botou. Todo mundo patrocina a Fórmula 1 como um todo. A China simplesmente pagou uma taxa para ter a corrida lá. Muito bem. Deixa eu aproveitar. Tu vai te falar alguma coisa? Não, é caro. Uma corrida de Fórmula 1 é um negócio milionário. É milionário. Um negócio milionário que envolve a infraestrutura. Bom, eles têm aviões próprios para transportar os contêineres dos veículos. Tu estava com viagem pré-montada para a China agora em abril? Muito bem. E outra coisa, você sabia que os pilotos da mesma equipe não podem viajar no mesmo avião? Claro, porque se morrer um, tem outro. Mas isso as famílias viajam. Mas o Kobe assim. Bryant tinha um acordo com a mulher dele de não viajar, no mesmo mas com ela, né? helicóptero. E aí viajou com a filha. É o caso dos Rolling Stones também. Cada um vem no avião. As companhias seguradoras não. É o caso nosso, grande. Nós temos que cada um viajar Eu e o Chicão não podemos viajar. E de preferência, aí cada um para um lugar diferente. De ônibus também, que é juntos. pra gente não se encontrar de novo.
novo que... José Coração. Eu quero falar em coração, eu quero nesse momento aproveitar, já que nós estamos falando de coração. Hoje uma pequena menina está completando 1 ano e é um doce de querido, é um coraçãozinho, a coisa mais querida. É a Amanda Moraes. Então eu quero mandar um beijo para a Amanda, que está na sua festa de aniversário nesse momento, enfim. Mas fica aqui o registro, eu tenho certeza que amanhã os pais dela, o Rogério, a Denise, a avó Yara vão olhar. Então um beijo muito apertado e molhado para a Amanda, que faz aniversário. Eu quero fazer hoje. um protesto aqui. Façam. Eu achei que o Marconi não estava atento na minha manchete. Eu não estava. Ele nem participou da minha manchete. Não participou. Quando eu não entro no assunto Mas é que eu não entendo de de lá, Fórmula 1, cara. mas eu também não entendo do assunto Marconi é uma mágoa, ela é uma do mágoa prefeito pessoal. que está tomando algum lá. O prefeito, tu sabe sim, porque nós temos aqui prefeito, nós temos governador. Agora, escorrido também não é. Olha a cara de fofoca do Gustavo. Participou da tua manchete? Por quê? Porque passou muito rápido. Ele está sendo Inteligente, atenção. Eu sou um Barrichello, né? Acho que eu tenho delay. Juntos não dá, Ele acha que eu coleguinhas. tenho delay. Piada de Fórmula 1 e Está passou muito insinuando que eu... Entendi. Presta atenção. Que eu Quando tenha- o burro fala, o outro murcha. Dona as Magda orelhas. está Fala. dizendo que eu tenho, indiretamente, que eu tenho alguém empregado nessa prefeitura de Viamão. É verdade? Nem vou Viamão. Olha aqui, deixa eu responder. É isso que tu disse? O Chicão tava na rachadinha de Viamão. Chicão, Até queria estar nessa prefeitura. Chicão, eu tô até Eu hoje sabia recebendo... que aquela casa na praia do Lami que não tinha dono... Eu tô até hoje... Terreno de 5 pila. Eu tô até hoje recebendo o xingão dos fiéis da igreja de Nossa Senhora Ayrton de todos os dias, porque eu falei que eu não era fã do Ayrton Senna. Até hoje, cara. Desde aquele dia até Ô, hoje. doutor Russo, eu quero lhe que dizer eu que a teria Praia feito, do dona Barco tá mal nesse ranking aí, porque a não casa tem do não Lami escândalo. tá melhor. Não tem escândalo na Praia do Barco. Dona Magda, a Praia do Barco, depois que recebeu um portão, subiu muito de produção. É que ele quer que se emancipe e ser prefeito. Exatamente, estou em candidatura. Praia do Barco? A Praia do Barco, quero que vire município, dona. Nós já estamos com quase 1.000 pessoas. Dona. Quantidade. É praticamente o que tem de gente contagiada com o Sabe que foi coronavírus. detectada hoje, dona Magda, um dos assuntos nossos da Grenal, que a gente faz, às vezes, um rádio society ali. Ah, é? Muito legal, que a praia mais charmosa do Rio Grande do Sul não tem rodoviária. Shangri-La, não tem rodoviária. É que Shangri-La Tem que não descer é... em Capão. Shangri-La, Todo na mundo tem verdade, carro, né? é Rainha do Mar e fazer um pedal até lá. Mas acontece que uma baldeação. Shangri-La pertence à Rainha do Mar. É, tem que fazer uma então, baldeação. se tem Rainha do Mar, tu vai pro interior. Não, a Rainha do Mar que pertence a Shangri-La. Não, ao O contrário. município é Shangri-La. Shangri-La é município. Shangri-La não O tem. município é Shangri-La. O município é Shangri-La. Eu acho que a Rainha do Mar pertence a Atlântida, pertence a magistério. Shangri-La. Falando em Shangri-La, sabe aquela churrascada? Aquela que ia pro Guinness, não sei o quê. Que não foi em Shangri-La, ou foi? Foi em Atlântida. Foi em Atlântida. Que ia pro Guinness, não sei o quê. Além de não, Foi? Além de não ir pro Guinness, porque parece que não pagaram, tinha que pagar uma cota de não sei o quê. Como assim? não te pra incluir convidaram. no Guinness. Aí não foi pro Guinness como a maior churrascada do mundo. Então, além de não ir pro Guinness, deu um rolo, porque, primeiro, tinha uma medida que impedia, uma medida cautelar que impedia a realização daquilo na faixa de areia. Bom, um desembargador aqui, ou um grupo de desembargadores, derrubou a medida e autorizou. Bom, construíram aquilo de qualquer jeito lá, coisa e tal, usaram os tijolos. Eu sei que tem um rolo no negócio de pagamento. Eu tô pesquisando. Pagamento para limparem o evento. Para limparem, tinha os tijolos, ia para não sei quem, aí tinha que pagar não sei quem do Guinness. Bom, eu estou investigando isso, já tenho imagens. A coisa se tornou muito séria porque tem caminhões entrando no meio das pessoas, na faixa de areia, para pegar os tijolos. Aí desceram pessoas desses caminhões e bateram nos barraqueiros, bateram nas pessoas que pediram providências, gente que foi chamar a polícia, antes de chegar na polícia, chegaram nele, tomaram uma biaba também, gente que foi removida para o hospital, bateram com barra de ferro, com tudo. Eu já tenho imagens, vou identificar as pessoas, vou identificar os responsáveis. Agora, um culpado já tem. Me perdoa, prefeito, sou seu amigo pessoal, mas amigos, negócio à parte. Prefeitura de Xangri-Lá tem culpa nisso.
Choto, que é o vice-prefeito de Xangri-Lá. Choto, como é que vocês vão autorizar um negócio desse, cara? Na faixa de areia, dentro d'água, caminhão, aí desce uns caras com barra de ferro na mão e distribui burdoada para quem pede, para que eles tomem cuidado com as crianças, com as pessoas, juntando tijolo e deixar de qualquer jeito aquela sujeira. Mas, peraí. Dona Maria, eu quero dar um depoimento pessoal. Indiretamente, dá dinheiro para a praia, porque tem um grande investidor e empreendedor. Dona Maria. Aí que é quem deixa muitos... Eu vou checar o nome direitinho e vou dar impostos. o nome de quem está metido nisso, quem começou com isso, eu vou dar o nome direitinho, nomes e endereços. Eu quero dar um depoimento pessoal. Primeiro, em relação à regularidade. Vitorino narrou corretamente. Um juiz havia cancelado e um desembargador deu a liminar. Então, o evento, quando ocorreu legalmente. Em ocorrendo legalmente, ele deveria ter recebido toda a proteção do serviço público, que é a segurança. Como nem poderia de ser, exatamente porque ninguém apareceu ali de convidado, né? Era um evento público autorizado pela prefeitura, autorizado pelo judiciário, e, portanto, teria que ter segurança. Terceiro, ele foi feito praticamente beirando os cômoros. Então, nós temos o mar, aí tem a parte onde passa, onde o mar até entra aqui. Tem a areia e a parte de trás, exatamente. E na parte de trás era uma extensão muito longa. Eu caminhei alguns minutos ali, Dona Maria. E o evento, Vitorino, um depoimento pessoal. Enquanto eu estive lá, estive por umas 2 horas, embora tenha sido um evento de dia inteiro, então eu não posso presenciar, tá? Ele estava muito organizado porque ele era muito amistoso. Ele não teve problema no evento. No evento, foi pós-evento. No outro dia, na hora de fazer a limpeza, ele recolheu os tijolos. Não, é nisso, ele falou desde o início. Foi na limpeza. Eles entraram com os caminhões no meio das pessoas. Que estavam aí no dia seguinte se banhando normalmente. As pessoas. E aí houve violência com o pessoal dos caminhões, coisa e tal. Então, assim. A prefeitura de Xangri-Lá tem que dar uma explicação à população, porque esse negócio ficou mal. Só para concluir, então, porque aliás, eu tive dezenas... O Vitorino me corrigiu com razão. Eu troquei as bolas. A Rainha do Mar e Capão são do... A Rainha do Mar e Atlântida pertence ao município de Xangri-Lá. Isso. Porque o evento foi extremamente amistoso, foi feito por mim, por ti, por ela. As pessoas se cotizaram, se organizaram, Dona Maria, e ficaram numa fila em terminar. O evento foi muito longo, lá foi bonito. E se ia lá, comida de todos os tipos, e as pessoas tinham prazer até... Recebi uma informação agora, Ruxa, desculpe interromper você. Pois não. Recebi uma informação agora que me deixou triste. O Choto, vice-prefeito de Xangri-Lá, faleceu há 2 semanas. Pois é, acabaram de mandar aqui, mas eu não consegui falar, né? Pois é, mas eu faço questão de corrigir, desculpe interromper, mas é que é uma informação importante, porque o Choto participou muitas vezes do nosso programa. Inclusive, o Ruxa estava junto nos programas em que o Choto participava. O vice-prefeito de Xangri-Lá morreu. Agradecer ao Parisotto que nos manda essa informação. Eu recebi a informação agora, então... Os familiares do Choto, peço minhas desculpas. E o Choto lá do céu, porque vai para o céu, é um grande trabalhador. Se Deus quiser. Para o Xangri-Lá. O Choto, a bronca está valendo mesmo aí no céu, tá? Um abraço, parceiro. Gostaria de saber, disse o seu Silveira de Viamão, se esse bando que foi afastado da Prefeitura de Viamão vai ficar recebendo neste período. Boa pergunta. Que eu sei que eles são 100 e poucos dias que vão ter que ficar afastados, 180 dias, mas eu acho que eles vão receber. Acho que vão. Eles vão continuar mandando por fora. No conselho vão ter um preposto. Isso, terminou 6 meses, eles voltam, coisa e tal. Rapaziada, isso que está acontecendo aí é um negócio que eu já denunciei aqui várias vezes. Você faz a armação... Não é na licitação, você faz a armação no edital. No edital você direciona. Ali você coloca cláusulas de condições específicas em que a empresa que você quer que ganhe reúna a maior pontuação. Isso se chama edital dirigido. Aí você organiza, se a empresa lá é essa que vai ganhar. A sacanagem normalmente não é na licitação, é no edital. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O nosso telespectador, Dona Alda, do bairro Petrópolis, ela fez uma pergunta que eu confesso à senhora que eu não entendi. Ela diz assim: boa noite, Magda, sou fã do Marconi. Porém,
peço que ele use na gravata um nó mais fino. Essa foi demais. Não. Eu tive que... Não. O Marconi não consegue acertar Fazer o Capitão Caverna usar gravata já é uma por favor, conquista. pede para a doutora Roberta que... Não, eu não quero. Eu quero usar esse. Mas tu quer indicar, né, com o telespectador? Tá indicando. Quem tá indicando o quê? Tá indicando. Tu tá indicando com o telespectador, criatura de Deus. Pra que tu faz isso? De usar nó grosso da gravata. Nó eu tenho que grosso perder da essa gravata. mania. Por que Onde isso, é que já se viu uma sociedade que já mudou, Ela é né? que é mais moderno que ela quer, entendeu? Ela quer mais moderno. Vocês falaram em Viamão, só para não sair de Viamão, Vamos. então, dona Maria, eu me livrar de Viamão, foi fechada que é uma isso? clínica, geriátrica lá no mesmo dia. Uma clínica geriátrica, importantíssimo também, porque avança cada vez mais a idade, né? As pessoas, a morte já está a média aqui já está em 77, 78, isso que tem a mortalidade infantil. Então, as pessoas estão vivendo muito longe, as clínicas geriátricas hoje é uma necessidade, é uma realidade e nós devemos aumentar nosso cuidado porque os velhinhos às vezes chegam lá com dificuldade de expressão, não podem mais se defender, não podem mais se manifestar. Essa clínica era totalmente clandestina, ela não tinha licenciamento nenhum, o material que era comprado, os remédios que eram dados eram sem receita, não havia um médico para receitar e funcionava e tinham pessoas lá dentro. Então, foi preso o proprietário dessa clínica de Viamão, hoje foi Viamão o assunto, né? Mas serve de alerta, que seja pedagógico, que todos que tenham familiares numa clínica, revisem, peguem informações, vejam como é que estão o funcionamento dessas clínicas. Ok, que nós façamos a nossa parte, que somos parentes das pessoas que estão internadas. E onde está a fiscalização desses lugares? Esses lugares são como creche, são como escolas, eles têm que ter uma fiscalização severa como qualquer outro. Isso é mais velho do que andar para frente. De 10 clínicas, 9 tratam mal as pessoas e bate a polícia. Porque a gente vive no Brasil, né? A gente aprendeu que se não fiscalizar, vai fazer errado. O brasileiro é incapaz de atuar de forma correta. Senão tem que ter um fiscal. Não, senão eu tenho que agir ilegal. Eu tenho que pior ser que tu tem razão. Pior que tu impressionante. tem razão. A gente já comentou isso em outros tantos segmentos. A fiscalização. Qualquer pessoa que exerce um serviço ou vende um produto não consegue fazer direito? Este é o Atualidades Pampa. Roberta, reparem que tu tem os teus milhares de elogios hoje aqui do teu cabelo, que teu cabelo tá mais cheio, enfim. Fez o cabelinho hoje, querida. Na verdade, quem está assinando meu cabelo é o Hugo Moser, que tem uma rede de salões aqui em Porto Alegre. E aí, nas segundas, eu vou no Moinhos do Moinho Shopping, né? E nas quartas-feiras eu estou ali na Lajeado. Então é uma equipe muito querida que me atende. É o Hugo, é a Gláucia, é a Desirê, é a Liane. São, assim, pessoas maravilhosas. E a gente está curtindo um pouco esse corte mais curto que está na moda. E ao mesmo tempo está aparando ali umas partezinhas do cabelo que não estavam tão saudáveis. É parecido com o do Chicão, bem O cabelo dela é top, viu? Dona- Não curto cabelo. Muito Dona bem, Magda, doutor está Rojão. terminando o verão e é um bom momento para a gente revisar conceitos, né? Então eu queria sugerir, estive hoje conversando, Chicão, com o Henrique, que é o dono da Academia Moinhos, e ele está cheio de fera. novidades, lançando planos agora para promoções para a partir de março. Então quem quiser voltar a se vitalizar fisicamente, quem quiser fazer um treinamento, visite a Academia Moinhos. Fale com o Henrique e toda a sua equipe. Falando... E como a academia muda a vida da gente. No mínimo Mudou 6 a quilos tua, a pessoa De 30 perde. dias pra cá, eu não levava a Tu sério. tá mais feliz, né? Mas Tem tu um tá fazendo personal todo botita dia? lá Eu também. não levava a sério, coisa e tal, mas Quantas olha, vezes por semana tu tá é fazendo? impressionante. Todos os dias. Isso, é por quando não isso. viajo, faço sábado também. Muito Nossa, que bem. massa. Já que nós estamos falando que faz bem, saudável, vamos às notícias sobre Marne Barcelos. A notícia desta quarta-feira é de que Marne Barcelos permanece na CPI,
mas já foi tirada a sedação dele, ou seja, ele está na CTI no seu juízo normal, na sua situação normal, sem artifícios para se manter mais calmo. Para quem não sabe, ou para quem, enfim, quer saber, Marne Barcelos, na terça-feira da semana passada, foi acometido de um AVC isquêmico. AVC isquêmico não foi a primeira vez que ele teve um AVC, ele, alguns anos atrás, já trabalhando conosco, ele também tinha tido um outro AVC isquêmico, que lhe deixou algumas sequelas leves, mas o estado de saúde dele é este, ainda continua na CTI. Talvez nessa quinta-feira tenhamos alguma outra notícia. É isso que a gente sabe, é isso que a gente pode dizer para vocês, mas é especulação e não é o que nos passam os filhos do Marne, que são o Rodrigo, a Ana e a Bárbara. Marconi, me diga a manchete, que hoje nós andamos tagarelando, feito umas gralhas que a gente acaba deixando as coisas para trás. Pois é, e a manchete é séria, dona Magna. Mais uma vez, a internet acaba se tornando motivo de preocupação, principalmente para pais, né? E aí, pais e mães ou responsáveis por crianças e adolescentes, que são o público-alvo, né, sempre desses riscos maiores. Uma brincadeira, né, desses desafios que tem viralizado na internet, uma mais recente, causou uma preocupação agora imensa pelo desenrolar dela, né, por como ela se dá e as consequências, né. Acontece que, em paralelo à viralização desses vídeos, desses desafios, viralizou também a notícia da morte de Emanuela Medeiros, de 16 anos, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Morte que ocorreu, tá aí a menina, né, essa menina, em novembro do ano passado. E algumas notícias estão hoje sendo publicadas como se o fato fosse atual. Não importa, de qualquer forma o alerta precisa ser dado, que é mais uma brincadeira que está sendo chamada de desafio da rasteira. Popularmente é esse, né? No geral, as imagens mostram aí, é assustador. São dois que pulam nas pontas e quando o do meio salta, os da ponta passam uma rasteira na pessoa. Só que o que acontece? Segundo Wagner Lemos, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Regional de Minas, esse ato é muito grave devido ao tipo de queda e a que partes do corpo são impactadas no momento da queda. Então, ele relata o seguinte: se essa primeira pancada ocorrer na região da cabeça, no crânio, o paciente poderá ter um trauma crânioencefálico com limitação de movimentos e até perda de sensibilidade. E se for na região cervical, na região do pescoço, haverá danos severos à coluna medular, que fará a pessoa perder movimento dos braços, a paraplegia, ou dos braços e das pernas, no caso a tetraplegia. Essa brincadeira viralizou dentro de colégio, a torto e a direito. Surreal, né? É inacreditável. O tombo que essas pessoas levam, não tem como você passar ileso. Você vai se machucar. E esse caso envolve essa menina lá de Mossoró, em novembro do ano passado, quando não viralizou os vídeos, ela acabou falecendo justamente dessa pancada que ela levou. Né? Você tem pais aí que estão agora preocupados com tudo isso, a gente reforça, né, esse alerta de não só ficar de olho no que o seu filho está consumindo de internet, mas no que ele também está produzindo. Porque agora eu fiz um apanhado de alguns dos desafios que estão em moda hoje na internet. Então nós temos o choking game, que é do choke, do verbo asfixiar, né? Então tem o jogo da asfixia, que você asfixia alguém, seja no peito, seja na garganta, até que essa pessoa perca o ar e desmaie. E caia. Causa lesão. Causando, para de oxigenar, aquilo. Tem o planking, que significa ficar parado de forma horizontal nos lugares mais absurdos, teto de prédio, beirada de sacada. Que medo. Assim, aí ficar com uma de planking, né, de uma posição de tábua. Tem o balconing, que é de balcony, né, do inglês, sacada, né? Então, que é pular de uma sacada para outra de um prédio. E as pessoas só filmando. coisa de retardado? Só coisa de retardado. Que faz com que... Lembra do filme Idiocracia? Que ele é visionário, em certa forma, né? A gente chegou nesse entretenimento acéfalo que não troca nada por nada, porque você viraliza em WhatsApp, você não ganha nem com visualização, você não ganha. Simplesmente não ganha. Só se torna assim, olha lá eu passando na timeline de alguém. Então tem assim, alguns que eu separei. Você tem
Por exemplo, o desafio de colocar a mão em formigueiro. Então, um amigo vai lá e desafia, enfia a mão dentro do formigueiro. Esse é teu top. Eu ia sugerir um desafio Eu também Por imagino. que eles não fazem uma benemerência? Talvez. Por que não desafiam as pessoas? Tem o desafio de comer canela em pó. Você asfixia. Pois é. Asfixia, porque tu tranca na garganta e tu fica aspirando aquele Por que pó. tudo isso leva ou à morte ou ao sofrimento? Mas por que essa brincadeira? Não, brincadeira bacana. Pra mim, eu assim, de certa Mas forma... é isso que nós moral estamos dizendo. Eu corajoso. enxergo um pouco de darwinismo nisso, assim, de seleção natural. Assim, Seleção natural. eu confesso que eu consigo... Eu quero te dizer que é a mais lógica. Tem o desafio, por exemplo, de tomar água fervendo de canudinho. Mas coisa Então nada. as crianças vão assim, eu tenho um canal no YouTube, tenho lá, gente, clica no like, eu tenho em busca dos 1000 inscritos, eu faço o desafio, manda pra cá em busca. Aí o cara desafio a tu tomar um copo d'água fervendo só com canudinho, num gole só. E os caras tomam. Tem um, por exemplo, que é jogar álcool no corpo, acender um fósforo e depois mergulhar na piscina. Pra ver o que queima. Pra ver ou se te salva. dá tempo de ou apagar. pra ver fazer assim, ó. Exato. Bom, então tem coisas ser assim, isso, né, tem cara? coisas absurdas, né? Que, claro, pra gente que Isso tem gera aí, uma discussão. alguns dizem, os mais velhos, a adolescência é assim mesmo. Desculpa. Eu também não fazia. não. Não, aliás, até é bom a gente não dizer mais o que pode fazer para não ensinar. Não, mas, dona Magda, assim, eu entendo a nobreza dessa preocupação, mas, assim, quem somos nós diante de youtuber que tem 30 milhões de... sabe? Querido, a gente faz o alerta até para quem não acompanha isso, né? Para quem está nos vendo e que tem, porventura, um filho que possa estar consumindo alguma coisa... Que é não normalmente, que é o sim. pai desavisado. Claro, Exatamente aqui, ó. São situações de risco gravíssimo que passam despercebidas pelas gerações mais velhas que não são nativas digitais. Então, muitas vezes, os pais acabam preocupados com o que o filho está vendo. Mas, às vezes, o seu filho está gerando conteúdo para alguém ver. Né? Então, você tem aí crianças com 100 mil inscritos nos seus canais e que nessa busca enlouquecida dessa visibilidade produzem aí conteúdos de toda a espécie. Eu separei um caso no Canadá. Um menino de 12 anos morreu em função desse desafio da asfixia. De tirar o ar de uma pessoa até para filmar, botar na rede social e vida que segue no outro dia. Quando segue, né? Quando dá para seguir, infelizmente. Então fique atento, você que é pai, você que é mãe, ou responsável, seja qual for a relação, não só, repito, ao que o seu filho ou filha está consumindo na internet, mas no que ele também, porventura, possa estar produzindo, entre em contato com as escolas. Isso tem acontecido bastante em colégio. Eu desaconselho que os pais fiquem desatentos. Fique ligado, cuide das crianças. Agora, em caso de sogra, Parou! Olha aí, dona Magda. Deixa a sogrinha brincar um pouquinho, cara. Não, o Vitorino está fazendo uma brincadeira, mas isso é tão sério. E assim como em outras coisas, já morreu gente, já morreu uma criança. Sim, e algumas. Sabe, algumas crianças, Morreu gente, né? não sogra, né? Não, sogra... Parou. Associação de sogras. Aí depois me xinga, aí depois sou eu que descoiseio mulher. Marconi tem sogra. Falar em descoiseia, por favor, desconzeia a tua... Do verbo coisar, né? Quem tá descoisando as coisas é o Ministério do Bolsonaro. Porque começou com uma onda de boatos pela manhã. Logo depois, meio-dia, o presidente Bolsonaro convocou o ministro Terra e o ministro Lorenzoni para uma reunião. Claro que essa reunião já desandou boatos de todo tipo, enfim. O general Braga Neto foi convocado agora à tarde pelo presidente Bolsonaro para conversar no meio da tarde, não junto com os dois ministros. Foi suficiente para se montar uma alteração do Ministério Bolsonaro, que se não foi anunciado, será anunciado, porque me parece que a coisa já está encaminhada. O general Braga Neto assume o gabinete, o ministério próximo, que era uma exigência dos militares. Os militares estavam pressionando por esse gabinete, não necessariamente por conta de recursos, mas os militares querem um peso maior. Eles entendem que o presidente Bolsonaro precisa ser mais bem blindado.
partindo desse princípio, alguma coisa tinha que ser feita porque o ministro Onyx, então, ficaria dançando ou seria posto para fora do ministério. O que não vai acontecer, ele deve ir para o Ministério da Cidadania. E o ministro Osmar Terra volta a ser deputado federal. Aí alguém vai dizer, mas por que o ministro Osmar Terra foi fritado? 2 fatores foram importantíssimos para isso. Primeiro, a pressão que o ministro sofreu ao se colocar contra, de forma radical e contextual, a utilização da cannabis sativa, mesmo em medicamentos em território brasileiro. O ministro não foi sensível quando se falou que a cannabis sativa é processada em laboratórios, ela não teria o efeito viciante, seria transformada em medicamento. O ministro se mostrou radical, o que provocou desconforto em algumas áreas do governo. O ministro Lorenzoni deve assumir esse ministério, que é um ministério que tem muitos recursos, é um dos ministérios mais bem servidos em termos de recursos, e se espera do ministro Lorenzoni aí uma visão, digamos assim, mais ao encontro do anseio da sociedade. A pá de cal do ministro Osmar Terra possivelmente foi a longa fila do Bolsa Família, onde a exigência do presidente era de que houvesse uma fiscalização rigorosa no Bolsa Família, e, ao mesmo tempo, não houvesse fila, houvesse uma resposta imediata. Bom, a fiscalização e os cancelamentos do Bolsa Família caíram vertiginosamente, o que indica que o trabalho foi muito reduzido. E a fila para o Bolsa Família está gigantesca, a fila para a aquisição do Bolsa Família. Isso desgastou o ministro Osmar Terra e o presidente Bolsonaro passou a ser pressionado. Resultado, parece, Magda, que tudo se encaminha para o seguinte quadro. O general Braga Neto assume Walter Braga Neto assume o gabinete do governo. Da Casa Civil. Chefia da Casa Civil. E o ministro Onyx Lorenzoni vai para o Ministério da Cidadania. Que era... E o ministro Osmar Terra volta para a Câmara Federal como deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul. Que era o que se esperava, o cenário que está se traçando. Que é uma boa figura na Câmara. O Onyx, na verdade, ele foi colocado porque, por ser do DEM, ele teria, uma interlocução melhor com o Alcolumbre, presidente do Senado, e com o Rodrigo Maia. Só que tanto o Rodrigo Maia quanto o Alcolumbre estão se lixando por Onyx. Eles passaram a mosquinha azul morder os dois. Resultado, passou o Onyx muito mais a explicar ações do governo para os dois ligeirinhos do que propriamente uma interlocução via partido, ou seja, no DEM. Foi uma surpresa negativa, eu acho. Sim, esperava-se melhor. O Rodrigo Maia ele competiu com o Renan Calheiros para dar uma moral no Senado. Tinha que ter alguém mais forte, com mais história. O Alcolumbre foi uma forma de se livrar do Renan. Aí botaram um troço igual. Primeira coisa. E ainda não... Olha, o outro podia ser bandidão e tal, mas era mais articulado. Tinha mais atitude. Não ex-jarrão, assim, uma coisa meio pesada. O Renan, a essa altura, já tinha se aliado com a Folha de São Paulo, com o Globo, com o já PT, tinha virado 300 cavaleiro contra o Bolsonaro. Então, assim, e na Câmara Federal, o Rodrigo Maia não surpreendeu ninguém. Ele é o que a gente sabe, né? É o que a gente é. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na verdade, a pergunta é para o Ruschel. Diz assim, 3 dos réus da Boate Kiss conseguiram transferir seus julgamentos para Porto Alegre. Quem manda são os réus? Quem vai pagar essas despesas de deslocamento de juízes, advogados, funcionários da Justiça, processo? Eles vão querer também hotéis, alimentação e deslocamentos em Porto Alegre? Mas mudou essa... Nada assim. Não, a decisão é de hoje. É de hoje. Nós tínhamos... Perdão, hoje mudou. Nós já tínhamos Porto Alegre. Um que tinha conseguido julgamento aqui em Porto Alegre. Tá? E a decisão hoje estende a que mais 2 o julgamento ocorra em Porto Alegre. Ninguém se desloca para cá. O que será feito o júri será feito aqui. Exatamente em função disso, dona Mário. Qual era o princípio dos advogados que pediram isso? É tirar o caso da emocionalidade da cidade. Sim. É jogar em campo neutro. Jogar em campo neutro. Porque como são sorteados os jurados, para quem não sabe, assim, qualquer um de nós podemos nos habilitar, nos inscrever lá no Tribunal de Justiça e dizer que queremos ser jurados.
e nós entraremos numa lista e serão um dia chamados. Poderá ser para esse julgamento. Então, é importante que as pessoas que cheguem lá não tenham nenhuma ligação emocional com o fato. Então, quando ele é na cidade e ganhou uma repercussão do tamanho que ganhou, é óbvio que os jurados serão de lá, dificilmente não terão um amigo, um parente, estarão envolvidos emocionalmente. Então, não estou entrando no mérito, começa a me xingar já, né? Porque o Marconi está olhando para mim já querendo dar em mim, dona Magda, não deixa. Essa é a tese dos advogados. Ele não tá. E havia sido acolhido para um, dona Magda, e aí sim eu estava estranhando muito, porque se são vários réus, tu não vai dar este benefício, entre aspas, apenas um. E agora, então, parece que mais 2 conseguiram essa decisão e agora sinaliza que todos então, eles estão acabaram por fazer. De salvar disso a pergunta objetiva... Eles vão pedir para ser julgado em Jaguarão. A pergunta objetiva dela... Eu acho que eles não tinham que ter trocado. A segunda parte só, dona Magda, da pergunta, que é das despesas, quem paga, não paga nada, porque a questão de os jurados não vêm para cá, pegarão jurados de Porto Alegre, o juiz será de Porto Alegre e o julgamento acontecerá aqui, né? Tu acha justo isso? Não, peraí. Às vezes esse A minha pergunta vai um pouco ao encontro até disso também, assim, por exemplo, havia a possibilidade de alguém chegar e dizer, não, vão ser julgados lá em Santa Maria. Sim, o juiz fixou isso. Ele tinha que dizer. A decisão que estava vigorando era isso. Aí todos pediram no Tribunal de Justiça aqui para que fosse, chama-se desaforamento, que fosse desaforado de lá para cá o julgamento. E um havia conseguido. Agora, a notícia de hoje é que mais 2 conseguiram trazer esse julgamento. Todos vão conseguir. Falta, os outros... E a figura jurídica nunca definiu tão bem uma palavra, foi um desaforo. E aí é isso que eu pergunto, assim, por exemplo, como é que eu vou confiar numa justiça... Né? Como é que eu vou confiar numa justiça que tem lá sentado um juiz que acata isso? Porque, por exemplo, eu fico imaginando se um cidadão me pede isso, meu querido, tu não vai ser só julgado em Santa Maria, tu vai ser julgado ali na praça. Pela família. Mas eu queria fazer uma vai ser julgado pela família. Marconi? São 11 pessoas das famílias que vão Mas eu queria fazer uma pergunta para o Ruxo, que é advogado. Ruxo, por que consideram isso? Qual é a moral da justiza favoreceu esses caras? Porque não tem um negócio que agora eu vou matar pau, não tem um negócio que é indúbio pro réu? Ele anda estudando. Eu dei uma lida, mas eu só li esse trecho. É exatamente o início da minha manifestação foi isso. O pedido foi, por exemplo, quando tu vai ser julgado na cidade, onde há uma comoção da cidade contra o réu, teoricamente, todo e qualquer jurado teria perdido as condições emocionais de julgar. Então, tu desafora, que foi o termo que ele gozou ali, traz para outra cidade que vai julgar com as provas técnicas. Esse é o princípio do desaforamento. Para mim, seria exatamente o contrário. Eu quero saber por que o juiz ganha fazendo isso. Beneficiar o cara que matou 200 crianças lá. É isso que eu entendo. Eu queria saber, perguntar para o cara o que ele ganha nisso. Porque, para mim, é assim, se for julgado... Ele ganha dinheiro? Mas hoje, presta atenção, desculpa eu interromper, mas nesta quarta-feira, o Jura, né, que matou não sei quantos, que é o chefe do tráfico, não sei o quê, agora está em regime... ele tem 70 anos de condenação. Aí ele hoje ia sair, ele está em regime semiaberto, ele ia sair para ir no médico, no médico. Aí a esposa dele foi lá buscá-lo. Mas alguém muito bonzinho, que gosta do Jura, disse para a polícia que o Jura teria armas dentro do carro. Com uma pistola. Polícia interrompeu, interceptou, ele tinha uma pistola, foi levado ele, mais 2 comparsas que estavam com ele, foram presos, e aí ele pagou R$10 mil de fiança e mais R$5 mil para cada um dos outros 2 comparsas e foi embora. E deve ter levado as pistolas. E devia ter mais pistola, de certo. E ainda dela foi apreendida. Quer dizer, gente, não... E ainda deve ter xingado a gente. Por que para uma pessoa como ele vale esse tipo de atitude e de decisão que vale para uma outra pessoa que não matou ninguém? Bandidocracia, dona Magda. Bandidocracia é muito difícil você andar na linha no Brasil. Não, e assim, o Brasil te empurra para ser criminoso. Sabe quem levou dinheiro para ele? Um advogado dele e o outro... São 2 advogados, todos dele, mas mandaram para cada um
Não tenho 20 mil para te tirar, nem 5 eu tenho para te tirar. A fiança foi fixada às 10h30 da manhã. Às 11 ele estava solto, meio-dia ele estava solto. Mas tudo bem, aconteceu. Mas quem é que tem o ganho de fazer isso aí? Ele. Tá, mas quem julga isso aí? Nesse caso do jura... Há controvérsia. Nesse caso aí... Quem julga isso aí tem salário de 30, 35 mil, mais penduricado, 2 meses de férias por ano e de vez em quando pega essa bolada aí que você viu. Mas é que nesse caso do traficante aqui, o que ele ganha é permanecer vivo, né? O juiz, sim. O juiz, sim. Assim, tu acha que eu sou bobo? Não, até porque isso aí já aconteceu, né? Lógico. Já aconteceu, o Gira já ameaçou de morte muitos que se envolvessem, que se metessem na vida dele. Inclusive juiz. Inclusive Dona Magda, eu queria trazer um tema que Por já que nós favor, estamos traga. polêmico, vamos seguir polêmico Então aqui. tá, não, vamos lá. não temos que seguir polêmico, mas é um tema que quando eu li hoje, eu digo, preciso discutir com a minha bancada. Havia saído no Sínodo da Amazônia uma votação por 128 a 41 para que os padres pudessem casar. E agora o nosso Papa lá tomou uma decisão com a sua corte, vamos dizer assim, e estou brincando, mas respeitosamente, né? Mas de qualquer maneira com os seus assessores, tomou a decisão de que os padres não podem casar. Eu não tenho formação religiosa. Preciso me confessar aqui, né? Então, analiso a matéria muito mais sociologicamente do que propriamente religiosamente. E acho que nós precisamos de uma evolução, porque os pastores casam, os padres precisam ter uma vida mais integrada na sociedade. Eu acho que esse segregamento ele poderia valer há 200 anos, 300 anos, com cidades. Não vejo hoje como tu podes fazer. E não vejo também nenhuma incongruência entre tu ser religioso, pregar a religião, exercer a religião, sem que tu constitua uma família, que é um dos atos mais sagrados da própria religião, né? Isso é um dogma jurássico que eles não conseguem resolver, né? Não consegue. Mas eu estou dizendo, pela primeira vez, houve nesse Sínodo da Amazônia, e até lá influenciou muito a decisão na época, porque 85% lá na região não consegue ir a uma missa há muitos anos porque não tem mais padre. Não tem mais padre. O que substitui o padre, que é uma pessoa casada, ele pode fazer diversos atos, mas não pode fazer a missa. Então, as pessoas que acreditam, que gostam, que precisam de uma missa, tem gente que lá faz anos que não vai a uma missa porque não tem quem a reze. Então, eu acho que nós temos que caminhar para uma evolução, e isso é uma derrota. Acho que o Papa Francisco é um Papa sensível, muito evoluído, mas ele terá que lidar com essa matéria. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Atualidades Pampa. Vamos dormir, vamos descansar, vamos buscar as notícias. E nesta quinta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro marcado com a boa informação e o bom humor. Até lá!